Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. Se você não viu, os vídeos anteriores, nos vídeos anteriores eu fiz uma abordagem da experiência religiosa no vídeo anterior, e antes dessa eu gravei um vídeo sobre o comportamento religioso. Estou dando uma sequência, Falei sobre o comportamento religioso, falei sobre a experiência religiosa, e hoje a gente vai falar sobre experiência religiosa e experiência mística. Vamos fazer uma diferenciação básica, E para você que quer se aprofundar no conteúdo, gostaria de se aprofundar no conteúdo, Esse conteúdo ele faz parte de uma obra chamada Fundamentos da Psicologia da Religião. Então é uma temática da psicologia da religião, e essa obra aí você consegue encontrar, só botar aí Fundamentos da Psicologia da Religião, você vai encontrar. Eu não tenho a obra aqui porque eu estou usando o Kindle, Tá dentro do Kindle, mas se você botar aí no YouTube, no Google, você vai conseguir baixar em PDF, e aí você pode converter, se você baixar o aplicativo do Kindle, converte para o Kindle, porque aí você usa a letra de um tamanho maior, Principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de leitura pelo celular. Então vamos focar, Vamos fazer um vídeo bem simples para a gente abordar a experiência religiosa e experiência mística. O que tudo isso, qual é a conexão, onde tudo isso está interligado, como é que a gente pode, por onde que nós podemos começar? Então, primeiro entendendo, que tanto a experiência religiosa quanto a experiência mística, esses dois termos são termos que são usados para descrever, os encontros subjetivos, porque vai variar de religião para religião, e inclusive vai variar de pessoas para pessoas dentro da própria religião, Então, esse encontro com o transcendente ou com o sagrado, Depois dá uma olhada no vídeo anterior, experiência religiosa, para aprofundar. E aí, o primeiro ponto, a primeira forma, por exemplo, esse primeiro exemplo é a questão da experiência religiosa. Já falei no vídeo anterior, e aqui a gente vai tentar trazer de uma outra forma. Então, essa experiência religiosa que todo adepto da fé de uma religião ele tem, é dividida em duas partes, Que é através da ideia do pensamento, nós vamos abordar, e aí a gente vai abordar na prática. Esse aqui é o corpo da experiência religiosa. Depois nós vamos explorar a experiência mística, o que envolve, a experiência mística, e alguns exemplos de como se dá essa experiência mística, e depois a gente faz uma conclusão fazendo essa diferenciação. Então, a experiência religiosa, ela ocorre, quando uma pessoa, um indivíduo, aquele que professa algum tipo de fé, ele vai ter esse encontro, essa união, vai ser uma união com uma entidade divina, ou com uma divindade, ou com um transcendente, ou com o sagrado, que vai estar além de si. Que a religiosidade, ela parte desse princípio, de que é alguém tentando fazer uma conexão, ou alguém tendo uma experiência com algo além do material, do existencial, E aí, ela pode ser expressa, essa experiência religiosa, de duas formas. Primeiro, a partir da intelectualidade, do pensamento, E aí, o que acontece? Nessa parte, no pensamento, os seres humanos, as pessoas de uma forma geral, elas vão fazer uma reflexão, elas vão refletir sobre a sua vida espiritual, sobre a sua religiosidade, e nesse caso ela vai refletir sobre o significado do sagrado, o que significa o sagrado, quais são os caminhos, as diretrizes, os rituais, os símbolos, os mitos. Então ela vai refletir, isso com base no que ela vai experimentar. Então, quando nós partimos dessa parte do pensamento, nós ainda dividimos em duas partes, A primeira é a ideia do pensamento sistemático, Que aí entra a questão da doutrina, da teologia. As pessoas acham que a compreensão assim mais abrangente da teologia é exclusiva do cristianismo, mas
deve-se entender que as religiões, cada uma delas tem a sua própria teologia. Então, nessa parte da experiência religiosa, a partir do pensamento, né, o fiel ele vai adquirir, né, ele vai fazer essa reflexão sobre o significado do sagrado e vai experimentar a partir de um pensamento sistemático, a partir do que a religião tem como doutrina, como ensinamento, como guia. E no caso isso dá através da sua teologia ou mesmo da filosofia que a religião traz para o adepto, para que ele siga, para que ele vivencie a sua religiosidade. Um outro ponto é a questão da mitologia, né? Que aí dentro da mitologia, e quando eu falo de mitologia não necessariamente traz a ideia de inverdade, né? É um mito, então é algo que não existiu, mas é simplesmente a ideia da questão narrativa, né? Contar as histórias, né, sobre essa realidade do sagrado, como o sagrado se deu, como surgiu os orixás, por exemplo, no candomblé, né, como se dá essa vivência no espiritismo entre o encarnado e o desencarnado, o que a religião requer do médium, do espírita, né, dentro do próprio budismo, como chegar ao nirvana, como vivenciar esse modo de fé para que desculpa, para que você consiga chegar até a se tornar um Buda, um iluminado. Então isso se dá a partir desse conhecimento que é a própria descrição, a narrativa da religião, nesse caso a mitologia. E aí essa experiência religiosa ela é vivenciada, no caso nós chegamos à ação, né? A ação da experiência religiosa, né? Onde nesse caso aí os religiosos vão agir de maneira diferente, né, como resultado de sua experiência religiosa. O que eu quero dizer? As pessoas elas vão passar a viver na prática, né, um modo de vida diferente do que elas viviam após uma convenção, digamos assim, né, a partir isso vai ser o resultado, né, desse encontro que a pessoa vivenciou com o transcendente, com o sagrado, com as divindades, com a religião, né, com a religiosidade. E isso vai refletir em duas áreas da sua vida, né? Ele vai refletir na ética que ele vai seguir, né? Quer dizer, o comportamento moral, como ele vai passar a agir a partir dessa experiência com o sagrado, né? Essa experiência religiosa, como é que ele vai passar a agir, a conviver, o que pode, o que não pode, né? Até mesmo eu falei no vídeo anterior sobre experiência religiosa com relação a como ele se veste, como ele anda, o que ele fala. Tudo isso está relacionado a essa experiência religiosa, nesse caso aqui a questão da ética, né? O comportamento moral a partir do momento da convenção, a partir do momento que ele adere à religião. E um outro ponto são os rituais, né? Essas ações, a prática a fé colocada em prática, né? Através da sua ritualística, no caso do catolicismo, por exemplo, através da missa, né? E assim sucessivamente, né? Que traz ações diretamente simbólicas, né? Uma simbologia religiosa a partir dos rituais. Pronto. E aí nós entendemos a experiência religiosa, né? No vídeo anterior eu falei somente sobre a experiência religiosa, aqui eu estou fazendo um comparativo sobre experiência religiosa e experiência mística, e no vídeo seguinte eu vou falar sobre experiência religiosa e cultura. Então, no caso da experiência mística, né, ela já tem uma particularidade, né? Ela é uma experiência incomum. A experiência religiosa pode se vivenciar frequentando o local, né, e absorvendo os conteúdos, né, uma linha de pensamento através da sua teologia que vai levar ao seu comportamento e vivenciar ali no local. No caso da experiência, a experiência mística, ela está além, ela é uma experiência incomum. Por quê? O que envolve, no caso, a experiência mística, né? Eu até dei um exemplo, né, no vídeo sobre experiência religiosa, depois você vai lá e vê que eu dei um exemplo. Dei vários exemplos, né? E no caso aqui, o que envolve é a preservação de uma dualidade. Qual seria essa dualidade? O sujeito, né, e o objeto, né, a divindade e o ser humano, né? Ou nesse caso aí, a dissociação de limites, né? Qual é o limite de cada um dentro desse relacionamento, né? Onde vai haver uma união total do todo a partir da divindade e do ser humano em si,
né? Então, no caso da experiência mística, né, o indivíduo ele pode sentir uma conexão direta, né? Há algo diferente, há uma conexão direta com o divino, ou mesmo com uma realidade que transcende o ser humano, né? Já não é mais somente a partir do que ele aprende, do pensamento, da ação comportamental, mas aqui é algo além, é algo que transcende o comum, né? Por isso daí a ideia de uma experiência em comum, né? E aí esse encontro ele vai transcender os limites normais de uma percepção da consciência, né? Então você vê que é algo mais místico. E aí qual seria então, para a gente aprofundar, os exemplos dessa experiência mística? Como é que nós poderíamos exemplificar essas experiências místicas? Então a primeira coisa é através de êxtase, né? Nós podemos ver isso dentro do espiritismo ou do candomblé, ou mesmo dentro do neopentecostalismo, né? A queda, teve uma visão, viu alguma coisa, né? Teve essa experiência que é diferente em termos de algo indescritível, né? Uma mensagem. E aí também pode ser através de visões, a pessoa vê, né? A maioria da criação das religiões vai surgir a partir de uma experiência que alguém teve, uma experiência mística que alguém teve, né? Com o transcendente, e aí trouxe uma interpretação religiosa, uma interpretação dessa conexão transcendental com o sagrado, e aí surge a religião, né? Então, visões, né? Ou mesmo a iluminação espiritual, né? Na verdade, de uma forma bem sintética, é uma sensação de unidade, né? Que a pessoa vai ter com o cosmos ou com o todo, né? Então, essa aqui nós vimos a ideia de a experiência religiosa e a experiência mística. Para concluir, resumindo, seria o seguinte: a experiência religiosa vai estar enraizada em pensamento e ação, e a experiência mística ela transcende o pensamento e a ação, né? Logo, o indivíduo ele entra em um estado de profunda conexão com o sagrado ou mesmo com o divino, né? Dentro da experiência mística, né? Seria uma experiência mais profunda, e a experiência religiosa uma experiência vivencial a partir do pensamento e da prática, e a experiência mística é uma conexão diferenciada que um adepto da fé ou um religioso dentro de qualquer religião pode ter com Deus ou os deuses ou mesmo algo além de si, que vai passar a trazer diretrizes existenciais, espirituais e da própria vivência religiosa para cada um das pessoas que professam algum tipo de fé. Então, chegamos ao fim, né? E hoje nós abordamos, espero que vocês tenham entendido a diferença de experiência religiosa e experiência mística. E aí, no próximo vídeo, se tudo der certo, a gente vai falar sobre experiência religiosa e a cultura, né? E aí como é que isso se dá dentro da cultura de cada religião, ou mesmo a cultura do qual aquela religião está inserida, né? Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva no canal. É importante que você se inscreva no canal para fazer o canal crescer. Dá o teu like aí, também é importante para que o vídeo seja relevante para o YouTube, indicar para outras pessoas. Compartilha o vídeo e deixa o teu comentário. E assim nós seguimos até o próximo vídeo.